pode se manifestar, e eu vou, manifestem aí pelo microfone, vou apresentar uma janela aqui. Alô, Ok, presente. obrigado. Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos começar a estudar tensões internas materiais. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão de um assunto que ficou para trás. E essa parte teórica dessa revisão não vou cobrar a parte final do assunto. É só para vocês encaixarem o assunto no conteúdo, porque quando você dá campo de tensão, você já devia dar capítulo inteiro, né? E eu separei por causa do grau de dificuldade, né? E para ficar mais didático. Então, eu vou fazer uma revisão da matéria que eu já tinha dado logo no começo sobre campo de tensão, e aí eu vou entrar nesse assunto novo, tá bom? Para vocês aí ver como é que é a situação. E poder entender o assunto. Se vocês derem uma olhada, nós tivemos uma videoaula 1, né, análise do campo de tensão. Tá? Então, vocês procurem lá na capítulo 2 da disciplina, tá? Aí teve uma aula, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui onde foi. Videoaula 1, campo de tensão, acho que foi isso. É isso mesmo, capítulo 2. Depois tem campo de deformação e assim por diante. Então, esse assunto, ele está dentro do capítulo 4, que é transformações de tensão. Tá? Então, primeiro é campo de tensão, depois campo de deformação e transformação de tensão. Tudo que eu for falar aqui vai servir para deformação também. Só que o assunto é dado do ponto de vista de tensão, e não de deformação. Mas isso vale também para deformação, trocando apenas os conceitos, tá bom? Então, eu vou começar. O assunto é o seguinte. A gente conhece o conceito de força, tá? Chegou mais um aí? Então, a gente conhece o seguinte, o conceito de força, tá certo? Força é sempre uma coisa efetuada por um agente, tá? E elas se transmitem, né, de superfície para volume, de volume para superfície, e elas também podem ser externas ou internas, tá? Existe também um conceito de forças de campo ou massa e forças de superfície ou contato, tá certo? Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre tensões em um ponto, né? A gente sabe que a definição de uma tensão é força por área, tá certo? E essa tensão, ela é utilizada em toda a mecânica do sólido e do fluido. E o que acontece? A gente utiliza esse conceito de tensão e com ele dá para se investigar muitas coisas nos materiais. Por exemplo, o que dá para ser feito em termos de tensão? Quando você está analisando assim, eu quero fazer um experimento, calcular... Não está apresentando, não? Ixi, desculpa aí, pessoal. Fui conferir para ver se estava apresentando a janela. Eu vou voltar aqui, então. Onde é que está minha janela agora? Desculpa aí. Eu achei que estava apresentando. Quando acontecer essas falhas, vocês me avisem, tá? O professor está falando aí, não está vindo nada. Agora é que está começando. Tranquilo. Bom, então estão vendo a tela aí, eu vou começar com esse capítulo, que é o capítulo 2, lá da sequência. Quando vocês for ver essa aula, eu vou colocar ali na sequência do capítulo 2, porque já tem uma aula de campo de tensão. Eu vou recomeçar ela e entrar num assunto novo. Então, como eu estava falando, eu separei esse assunto dessa forma por causa do grau de dificuldade. Para as coisas mais difíceis,
aparecerem depois que você já aprender os conceitos mais fáceis. Tá bom? Então, como eu estava falando, você conhece o conceito de força, né? Força tem sempre um agente por detrás, né? As forças não aparecem do nada, tem sempre um agente. Essas forças podem ser de campo, né, de superfície ou contato. Elas podem ser chamadas de forças externas ou internas. Elas também podem ser chamadas de forças de massa ou de volume. Tá? Então, você classifica a natureza das forças conforme a situação. E qual é a vantagem de se estudar tensão? Tensão é força por área, né? Porque quando você aplica uma força sobre um corpo, ele tem uma superfície. Então, essa força, ela vem sobre a superfície e vai ser transmitida para o volume. Ou se pode aplicar uma força no volume, como o caso da gravidade, forças elétricas, magnéticas, podem ser aplicadas no volume e se transmitir para a superfície, tá certo? E é muito importante para estudar sólidos e fluidos. E o que acontece? Nós temos um tensor de tensão, que é derivada da força por área, força sendo vetor e área vetor, gera uma matriz. Eu já expliquei que a divisão de vetores gera uma matriz. Então, o tensor de Cauchy, ele é o tensor mais utilizado, embora em algumas análises mais específicas de determinados problemas, ele não seja um conceito apropriado, existem outros tensores de tensão que são definidos de forma apropriada. Mas, de forma geral, o tensor de Cauchy, que é força por área, ele dá conta das situações que a gente gostaria de entender. Então, o que acontece? Quando você cria um experimento, um ensaio, a configuração do ensaio, de como você quer realizar esse ensaio, é determinado pela tensão, né? As tensões que vão aparecer são determinadas pelo ensaio. E as respostas que o material vai apresentar é determinado pela deformação. Então, o aparato, né, que você usa para fazer a força vai determinar as tensões. E o material que você utiliza vai determinar as deformações. Nunca esqueçam isso. Então, quando você está estudando tensão, essa parte matemática ela vai se aplicar igualmente para a deformação. É só trocar os conceitos e tudo se aplica. Tá certo? Então, aí agora nós vamos fazer essa revisão da parte de tensões, uma coisa que você já viu, já defini, tá? E entender a natureza das forças, o conceito de campo de tensão, saber aplicar as condições de homogeneidade, representar as tensões em diversos sistemas de coordenadas, saber definir os tensores de tensão, como tensor de Cauchy, a diferença de tensão normal, tração, compressão, isso vocês já aprenderam. E o assunto nosso, basicamente, é esse último aqui, ó. Saber calcular as tensões principais de tensor de tensão. Saber analisar tensões normais e isolamento máximo pelo círculo de Mohr. É a outra parte que nós vamos aprender. Essa parte aqui é para plasticidade, tá? Saber o que significa tensor desviatório, saber resolver problemas de cálculo e análise de tensão. Mas, se puder, a gente chega nessa parte aqui, dá uma introdução à plasticidade. Mas, senão, a gente vai ficar aqui até o círculo de Mohr. Bom, então, o que acontece? Você tem um meio material que vai ser sujeito às forças externas, tá certo? E vai ter uma resposta desse meio em relação a essas forças. Ele vai acumular forças internas, né? Porque as forças aplicadas do lado de fora vêm para dentro do material, as da superfície vêm para o volume, né? E produz uma deformação até o limite de ruptura no caso de um sólido, e se for um fluido, é uma deformação contínua, tá certo? Então, você percebe a resposta do material em relação às forças externas da forma como elas estão aplicadas no volume, como é que esse volume vai distribuir essas forças. E esse volume, ele se distribui as forças da forma de deformação, tá? A deformação é uma energia acumulada no volume. Certo? Ela distende o tamanho do corpo e ali tem uma energia acumulada. Então,
Com isso, a gente começa a entender como é que se relaciona a força com o volume do material. Então, a gente define a densidade do material, né? Ou massa específica, como queira, é dmdv, e você diz assim, olha, a minha força está distribuída no volume, então existe uma quantidade chamada dFdv. Tá? E existe uma energia que também está distribuída no volume, que é dWdv. Então, como é que essas três coisas vão estar relacionadas? Tá bom? Então, vamos ver. A gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento. Então, se eu derivar a energia por volume, né, eu vou ter uma coisa chamada tensão, né, ou densidade de energia. Energia por volume. Então, eu vou provar que essa energia por volume é o mesmo dFdA. Aí, veja só, eu derivo em relação ao volume, o trabalho, passo a derivada para dentro da integral, fica dFdV, dFdV, né? Se eu derivar essa outra equação é d sigma du, então dFdV. Se eu chamar dV de dA, né? Então fica d sigma du é igual a dF dA du. Cancela os du, então sigma dF dA. Então a linguagem de tensão é tanto força por área quanto energia por volume. Certo? Então, uma energia distribuída no volume é a mesma coisa que uma força distribuída por uma área. Então, da forma de energia por volume, você sabe que a força ela penetrou em todo o volume e produziu um trabalho dentro do material. E do ponto de vista de força por área, é uma força que está sendo aplicada na superfície. Como a superfície e o volume se comunicam, existe essa equivalência, né? Não existe nenhuma situação onde a superfície não se comunica com o volume, né? Porque a superfície, na verdade, é o fim do volume, né? O contorno do volume. Tá? Bom, então, dada essa relação, né? A gente estava repetiu aqui. A equação repetiu, meio natural seja uso ali. Né? Desculpa, eu vou ter que deletar esse texto aqui, apareceu duas vezes. Repetiu. Vamos lá. Então, vamos ver. Campo de tensões, forças externas e internas. Então, campo de forças é o seguinte. Por causa que existe alguns fenômenos onde quando você tem o campo elétrico, o campo magnético, o campo gravitacional, as propriedades do espaço se alteram por causa da presença desses campos. Tá? Você tem uma massa, você tem uma carga elétrica, ou você tem uma carga magnética, então as propriedades do espaço se alteram. Então, esse espaço alterado, pela presença de uma dessas três figuras aí, é que é chamado de campo. Tá? Mas existem forças que são diretas, né, que não são produzidas por campos. São as forças de contato, né, você mesmo puxando algo, né, produzindo essa força e assim por diante. De qualquer forma, elas vão também ser classificadas como forças externas ou forças superficiais. Tá? E também existe a classificação, né, tanto externa como interna, como superficial e volumétrica. Então, normalmente, né, quando você está olhando para a superfície do corpo, você está vendo forças externas, a não ser que seja a superfície de um grão no interior do corpo, tá? Aí, no interior do grão, você vai ter a superfície do grão, vai ter força superficial, e no interior do grão, força volumétrica. Fora isso, as forças superficiais, né, elas são também externas. Aí o princípio de Pascal. O princípio de Pascal quer dizer o seguinte, aquele dos vasos comunicantes, né? Por que os vasos, quando se comunicam, equilibram a altura, né? Independente da forma. A forma vai mudar a força de superfície, certo? Embora a energia de superfície seja a mesma, mas a força de superfície vai ser diferente. E
a quantidade de líquido vai mudar também por causa da forma. Então, a gravidade, que é a força de volume, também vai mudar. Mas essa comunicação entre força de volume e força de superfície faz com que você mantenha a altura, né, desses vasos comunicantes aqui. Então, o fato de estar existindo uma única altura para qualquer forma definida, qualquer quantidade de massa de fluido distribuída aqui, é o fato do volume de superfície se comunicar, certo? No caso do sólido, não aparece uma situação como essa, de igualar volumes, certo? Mas aparece uma coisa que é chamada linhas de força, né? Onde você tem a transmissão das forças de superfície para o volume, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né, acontece quando uma força é aplicada a uma superfície, ela passa a atuar no interior desse volume de fluido aqui e suspende o carro do outro lado, que é esse princípio aqui desse macaco hidráulico, né? Por exemplo, uma pedra no meio de um rio, né? Ou um peixinho nadando, ele sente a força. Se você pressionar a superfície do líquido, ele vai sentir no interior do líquido essa pressão, tá? Então, são comprovações de que a força de superfície transmite para o volume. E aqui no caso de um sólido, tá? Força de superfície transferindo para o volume. Outra maneira de olhar as forças, né, como força de massa ou de campo, por exemplo, paraquedistas sofrendo a ação do campo gravitacional, né? Então, todo o corpo dele está sendo atraído para a Terra, né? Embora exista um ponto único, que é o centro de massa do corpo, o qual essa força está atuando diretamente ou equivalentemente em relação a todas as posições do corpo. Outra força, que a gente pode pensar como força de volume, é o empuxo, né? Dado pela diferença de densidade entre dois fluidos, tá certo? Ela é uma força de volume também. E assim por diante. Então, nós temos exemplos de força de volume aqui. As de superfície, né, elas são definidas a partir das de volume pelo contato com corpos, né? Então, aí você tem uma seção de um corpo, onde você está definindo forças, momentos, tóricos, área superficial, normal e assim por diante. Não necessariamente você precisa de uma área, de uma superfície para definir a força de superfície. Você sabe que a área é o produto vetorial de dois vetores, né? E você vai procurar definir um vetor normal a uma superfície, na forma de um vetor unitário, o 1, o 2, o 3, com 3 coordenadas, relacionado a 3 cossenos dos ângulos diretores aqui, né? E sabendo que para um módulo igual a 1, os cossenos diretores, cosseno ao quadrado, cosseno beta e cosseno gama, né, ao quadrado dão todos igual a 1. Então, um vetor normal, né, tem um volume unitário dado pelo cosseno dos ângulos, né, que determina esse vetor normal, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos utilizar agora a descrição do vetor normal, sendo um vetor unitário, para definir o vetor normal em uma área, certo? Então, você tem uma área DA1, DA2, DA3, com componentes DA1, DA2, DA3, né? Uma área DA, e você divide pelo módulo desse vetor DA. Então, o DA dividido pelo seu módulo é o vetor normal, certo? E aí você tem o N1, N2, N3, DA1 sobre o módulo DA, DA2 sobre o módulo DA, DA3 sobre o módulo DA. Novamente, o quadrado da soma das componentes, né, a soma do quadrado das componentes é igual a 1. Então, é cosseno alfa quadrado, cosseno beta quadrado.
cosseno grama quadrado igual a 1. Bom, então a gente já sabe definir vetor normal, né? Força por área como sendo tensão, densidade de energia como sendo tensão. Agora vamos procurar grandezas que sejam locais e globais, né? O que seriam grandezas locais e globais? Locais são aquelas que vão estar sobre a superfície do corpo. Global é um sistema de coordenada que você vai estar fora do corpo, tá? Então, eu vou definir uma densidade qualquer, de qualquer coisa, pode ser força, pode ser massa, pode ser energia, como sendo G. Então, ρg, se for massa, é dmdv, se for força, é dfdv. Se for energia, é dudv, né? Ou dwdv. Então, nós queremos definir isso aí, tá certo? Então, a grandeza G, ela pode ser considerada como a integral da densidade no volume. No caso de você ter uma tensão sigma dfdA, né? Se eu integrar sigma em dA, eu vou ter F. Então, F é integral de sigma dA. Então, existem duas integrais a ser consideradas. Uma no volume e outra na área. Tá? Ok? Vamos lá. Então, no volume, localmente, a densidade é dmdv. No volume total, a densidade é m sobre v. Certo? Tudo bem, né? Então, vamos lá. Se você agora estiver pensando em termos de força, deixa eu aumentar um pouco aqui. Num elemento local, a sua tensão é dFdA. Em todo o corpo, a sua tensão é F sobre A. F, né, a resultante das forças sobre o corpo dividido pela área total do corpo. Tá? Então, lembre-se, vai ter sempre uma situação local e outra global para densidades generalizadas, que pode ser massa, energia, força, e vai ter também sempre uma local e global para as superfícies. Tá? Então, um conceito local e global para o volume e um conceito local e global para a superfície. Então, quando é que eu digo que existe uma condição homogênea? O que é uma condição homogênea? Tanto no volume quanto na superfície, a quantidade global, G sobre V, pode ser massa, pode ser energia, pode ser força, é igual a dG/dV. Então, ou seja, a global é igual a local. Quando essas condições acontecem, eu tenho uma condição de homogeneidade. O que acontece por uma parte, acontece para o todo. Certo? A parte é o dG/dV e o todo é G sobre V. No caso de tensão, a mesma coisa. F sobre A é igual a dFdA. Quando acontecer essa igualdade, a gente diz que o sistema está homogeneizado, né? Então, por exemplo, você pega uma amostra de material numa das caixas lá do laboratório, onde tem aquelas argilas, né? Aí você vai, leva na balança e pesa e mede depois o volume, calcula a densidade. Então, a densidade de uma partezinha que você coletou, uma placa de Petri, e colocou lá no microscópio ou na balança, ou colocou para medir o volume, enfim. Aquilo que você está utilizando da parte do material representa o todo que está lá na caixa, lá no laboratório, né? Ou num frasco, né, de alguma substância. Então, sempre você está utilizando essa condição de homogeneidade. Bom, agora, como é que nós vamos definir o tensor de Cauchy? Todo mundo já viu essa definição, né? Você pega um elemento de área, uma variação de força que está apontada numa condição dada por uma vetor normal aqui, uma determinada superfície, você vai dividir essa quantidade de força aplicada nessa região pela área que você tem lá, e você tem tensor dFdA.
Então, a gente sabe que quando a gente deriva um vetor, você deriva um módulo e a direção do vetor. Então, a derivada do módulo vezes a direção, mais o módulo vezes a derivada da direção. A área é a mesma coisa, dA, N, ADN. Então, essa conta, né, da forma como ela pode ser interpretada matematicamente, você vai procurar fazer a razão entre os módulos, certo? dF por dA, e fazer uma divisão entre os versores, F chapeuzinho e N chapeuzinho. Essa situação aqui vai produzir o que a gente chama de produto tensorial, ou seja, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, eu vou definir um inverso aqui para produzir um produto tensorial. Sendo que a operação, né, produto tensorial vai produzir uma matriz, e os elementos dessa matriz é a divisão de cada componente de F por cada componente de A. Então, todas as combinações possíveis. Então, F, da mesma forma como dA era definido por dA1 módulo dA, aqui F é definido por dF1 módulo dF, dF2 módulo dF, dF3 módulo dF. Certo? E o dA também já foi definido aqui. Bom? Então, você acaba escrevendo, né, a situação que foi colocada aqui anteriormente, certo? Ou aqui, PFDA, né, dessa forma aqui. Aí o que acontece? Você tem uma divisão com 3 módulos e 3 direções, uma em cima e outra embaixo, aí você vai fazer o produto tensorial da força pelo inverso da área. Quando você fizer isso, você vai ter todas as combinações possíveis na forma do quê? De uma matriz. Tá? Então, essa matriz é chamada de tensor das tensões. Na diagonal, as direções da força são as mesmas direções das áreas, dF1, dA1, dF2, dA2, dF3, dA3, assim por diante, que são as tensões normais. Fora da diagonal, as forças têm direções perpendiculares às áreas, então vão ser chamadas de tensões tangenciais. Tensão normal e tensão tangencial. Tá? Bom, aqui tem uma análise matemática sobre como poderia ser definido um vetor F e um vetor R, né? Onde R seria o inverso de N e tal, mas não tem problema. No final das contas, é isso aqui que você vai operar. Tá? Aí você vai chamar o dF1 dA1 de sigma 1, dF1 dA2 de tal 1, 2. Você vai distinguir sigma e tal, porque você está saindo fora da diagonal, para você saber que na diagonal é tensões normais e fora da diagonal tensão cisvariante. Só por isso que você está distinguindo essas letras. dF1 dA2, dF1 dA3, tal 1, 3, dF2 dA1, tal 2, 1, dF2 dA2, sigma 2, 2, dF2 dA3, tal 2, 3, dF3 dA1, tal 3, 1, dF3 dA2, tal 3, 2, dF3 dA3, sigma 3, 3. Então, aquela operação que estava aparentemente impossível de ser realizada, porque não existe definição de divisão de vetores, agora ela vai ser feita dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, ou de 75, ou de 76. Então, essa é a definição do tensor de Cauchy, matematicamente. Fisicamente, o que ele é? Fisicamente é dado por aquela figura que eu já mostrei aqui. Essa figura aqui. Um elemento de força por um elemento de área. Bom, agora vamos ver as consequências dessa definição. Se eu estiver trabalhando com vários sistemas de coordenadas, eles podem ser retangulares, esféricos e cilíndricos, certo? As componentes de um tensor de tensão, assim como as componentes de um vetor é dado pelo ângulo em relação ao eixo, as componentes de um tensor de tensão
também pode estar associada aos cossenos de eixos. Tá? Então, dá para fazer essa associação também. De que mais? Vamos pensar agora como forças cartesianas e áreas cartesianas. Então, nós temos Fx, Fy, Fz, Ax, Ay, Az. Então, a gente já sabe que a regra é dividir todo mundo por todo mundo. Né? Então, vai ficar Fx sobre Ax, Fy sobre Ay. Então, vai ter o df dx, dfx de Ay, dfx de Az e assim por diante. Então, o tensor, né, tem duas direções conjugadas aqui, II, IJ e K. JI, JJ, JK. KI, KJ, KK. Então, essas direções conjugadas estão associadas aos ângulos, né, desses versores aqui. Então, um ângulo aqui, né, é 0 grau, aqui é 90 graus e assim por diante. Então, você não representa todos os versores dentro, então você acaba tirando essa representação que a gente chama de diádica, né, ou bilinear, certo? E fica só com as componentes sigma xx, sigma y, assim por diante. Então, o tensor das tensões acaba sendo representado dessa forma. Do ponto de vista geométrico, se eu pegar um ponto no interior do corpo, como sendo um minúsculo volume, né, onde as faces são paralelas como um cubo, assim, as componentes sigma, xx, y, zz e as tensões tangenciais vão estar distribuídas nesse volume dessa forma. Então, nós estamos tendo sempre uma componente normal e duas tangenciais para cada face. Isso tudo já foi visto, né? Se você tiver coordenadas cilíndricas, né, observe esse elemento de volume aqui, ó, ele é um cubo, né? Agora vamos pegar coordenadas cilíndricas. Está todo mundo acompanhando aí, gente? Que agora vai entrar uma situação nova, tá? Preste bem atenção para não se distrair agora, porque esse detalhe vai fazer toda a diferença agora, tá? Até então, o que eu falei, vocês sabiam, conheciam, só organizei os conceitos, só relembrei alguns conceitos. Então. Agora vamos entrar num assunto novo. Se você tiver coordenadas cilíndricas, você vai ter uma força dada numa componente radial, né? Numa componente tangencial, que seria o ângulo, né, que está variando ao redor do cilindro, e uma força que tem uma componente ao eixo, na direção do eixo do cilindro. Então, nós formamos coordenadas cilíndricas por três componentes. Uma de raio do cilindro, um de ângulo ao redor do cilindro e outra do eixo do cilindro. Então, F-ρ, F-θ, Fz. Da mesma forma, a área de um cilindro pode ser representada por A-ρ, A-θ, A-z. Tá certo? Aqui, acho que aqui está errado. Aqui tinha que ser rosinho, tetinha e zezinho. Depois eu dou uma olhada. Bom, se eu dividir cada componente, F-ρ por A-ρ, F-ρ por A-θ, eu vou construir o tensor das tensões. Então, agora, as minhas componentes vai ser sigma ρ, sigma ρθ, sigma ρz. Sigma θ-ρ, θ-θ, θ-z. θ-z é sigma z-ρ, sigma z-θ, sigma z. A diagonal, ó, o ρ, θ, zz, tensões normais nas direções principais do corpo, que eu estou considerando, e as tangenciais na superfície ao redor do corpo. Então, aqui é mesmo rosinha, tetinha e zezinho aqui. Não é esse I, chapéu, Z, chapéu. Depois eu vou ter que lembrar e alterar isso aqui já na apostila. Erro de digitação aqui. Deixa eu adiantar aqui. Colocar lá e colocar um desenho amarelo. Para lembrar que tem algo para corrigir aqui, marcado aqui no amarelo. Então, vamos lá. Voltando aqui. E lá para eu corrigir depois. Então, veja só. Se eu tiver um cilindro, né,
Pensem aqui, ó. O cilindro ele tem essa parte circular e uma parte, né, linear aqui, ó, que desce com a sua altura. Então, eu pego uma fatia desse cilindro, vai ser como se fosse uma pizza, né? Uma fatia de pizza, uma fatia de goiabada, né? Aí eu corto aqui, e quem vai ser as minhas direções principais do meu cilindro? Ou as tensões normais. Sigma rho vai estar nessa face aqui, ó. A rho z e a rho θ vai estar tangenciando. A sigma θ θ vai estar nessa face. A θ z e a θ rho vai estar aqui tangenciando. A sigma zz vai estar nessa face. E a z θ e a z rho está tangenciando. Então, aqui o elemento de volume, para coordenadas cilíndricas, mudou a sua forma geométrica. Como isso é feito infinitesimalmente, praticamente você considera que esse cilindro, né, pode ser reconstruído por partes angulares, como esse pedaço de goiabada aqui, certo? Então, com figurinhas geométricas, com essa carazinha aqui, ó, com esse formatinho aqui, você consegue construir qualquer cilindro. Assim como figuras geométricas com esse formato de um cubo, você consegue construir qualquer retângulo, aliás, qualquer paralelepípedo, né? Qualquer coordenada retangular. E se for esférico? Se meu corpo for esférico? Né? Então, aqui também, né, rosinho, tetazinho e fizinho, né? Eu vou lá na apostila já deixar acertado essa parte também. Vamos mudar. A gente só descobre depois que digita. Vamos lá. Então, você vai dividir a força na componente ρ, na componente θ, na componente φ. Lembre-se que para cilindro, para esférico, ρ e θ existem, mas o Z foi trocado por φ. Então, existe a ρ, a θ, a φ, e faz todas as combinações também. Então, vai existir o sigma ρ, a sigma ρ θ, sigma ρ φ. Aqui eu esqueci de trocar por tal, né? Aqui também eu esqueci de trocar por tal. Está tudo com tal, né? Se lembrar que é tangencial. Vamos lá. Aqui. Bom, então deixa eu marcar lá na apostila de novo, para alterar isso aqui também. Coordenada esférica, coordenada seguinte, trocar por tal. Só para, enquanto a gente não se acostuma com isso, a gente vai apresentando dessa forma, até se acostumar. Bom, aí agora, olha só. Eu te corto como se fosse um pedaço de uma melancia, ó. Tá vendo? Então, o meu elemento aqui, ó, a tensão principal, sigma rho, sigma φ, sigma θ, θ φ, θ rho, θ r, né? Que eu chamo de R, né? Φ r e assim por diante. Então, nós temos 3 elementos de volumes, né, característicos para 3 sistemas de coordenada, onde a gente considera que qualquer esfera, no caso, pode ser reconstruída por pedacinhos desse tipo. Tá? Então, nós vimos que nas 3 configurações existem direções principais. Tá? Então, é a partir daí que nós vamos definir as direções que a gente se interessa. Tá? Aí aqui tem 3 exemplos de matrizes, né, com volumes, aliás, com coordenadas, né, cartesianas, cilíndricas, esféricas, somente para você saber que a ordem dos números continua idêntica, mas você tem que interpretar conforme a geometria. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos definir um vetor tensão de Cauchy. O que é um vetor tensão? Nós vamos operar da mesma forma como a gente fazia força por área, só que ao invés de dividir pela área vetor, a gente divide pela área módulo. E como a força é vetor, a área sendo módulo, ele permanece vetor. Então, aqui a gente vai chamar de vetor tensão.
Não é tensor das tensões. Tensor das tensões seria DF, DA com tracinho. Aqui o DA está sem tracinho. Então, esse vetor tensão, ele está relacionado com a área, mas ele não é um tensor. Ele é um vetor. Aí a pergunta como é que funciona esse vetor tensão em função das coordenadas? Ele vai depender das coordenadas x, y, z, rho, θ, φ, né? Rho, θ, z, como se fosse nas três coordenadas. Ele pode depender do tempo, porque pode estar havendo escoamento, né? E depende da normal. Tá certo? Aí, o que vai acontecer? Você vai ter uma superfície, vai ter um vetor normal, esse vetor tensão vai ter três componentes também, tá? E aí vai ter um T1, T2, T3 nas coordenadas E1, E2, E3. Quando eu estiver usando E1, E2, E3, eu posso estar usando qualquer uma delas, cilíndricas, retangulares ou esféricas, tá? Agora vamos dar uma olhada, né, em sistemas de coordenada global e local. Então, nós estamos juntando alguns fatores, né? Conceitos, definições de vetor, de tensor e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos agora dar uma olhada na questão da coordenada global e local. Se eu tiver uma coordenada global do tipo fx, fy, fz, o tensor das tensões, né, a gente já viu que é a matriz sigma xx, y, z. Isso já foi visto. Agora, se eu tiver com um sistema de coordenadas qualquer, né, as minhas tensões, certo, podem estar com componentes normais, né, em qualquer um dos sistemas de coordenada apresentado anteriormente, e com componentes tangenciais. Tá? Então, você pode pensar nas componentes do tensor das tensões na diagonal e fora da diagonal para formar o tensor. Né? Agora, vamos ver o que acontece, uma coisa interessante. Se você tem um vetor tensão sobre um plano normal e tangencial, né, em cima da superfície, você tem um vetor normal e tangencial aqui com duas coordenadas. Então, se eu definir dessa forma, né, então vou ter um dfn na direção n, um dfs1 na direção 1, tangencial 1, dfs2 na direção tangencial 2. Aí eu pego esse vetor que está definido localmente, tá? Certo? Enquanto aqui, ó, era globalmente. E eu defino o meu vetor tensão como sendo essas componentes dfn-dA, dfs1-dA, dfs2-dA. Então, eu tenho uma normal, duas tangenciais. E aqui tem um sistema de coordenada local, né? Em cima da superfície. Então, delta fn-dA, delta tal 1, ds1-dA, delta tal 2 é ds2-dA. Aí. Então, sigma nn é a componente normal do vetor tensão. Tal S1 é a componente tangencial 1 do vetor tensão, tal S2 é o vetor tensão. Aí a pergunta que surge é o seguinte: bom, eu defini duas coisas. Um tensor das tensões, que depende do sistema de coordenadas, se é cilíndrico, se é esférico, se é retangular, e defini um tensor das tensões, né? E defini um vetor tensão para a coordenada local. Então, eu tenho um tensor das tensões para a coordenada global e um vetor tensão para a coordenada local. Aí, qual é a relação entre o vetor tensão nas coordenadas locais e globais? Então, olha, se eu pensar que sigma nn é dfn dan, se eu pegar a componente normal, que é da coordenada local, e decompor na coordenada global,
Então, vai ter um NX, NY, NZ. Se eu pegar o DF tangencial 1 e decompor na coordenada global, eu vou ter DFX, DFY, DFZ. Então, cada um dos vetores das componentes do local vão ser decompostos em 3 componentes do global. Aí surge a seguinte transformação. Essa componente aqui, ó, dfnx, dx, dfny, dy, forma um tensor, certo? Aí, como eu tenho o vetor normal para aquele ponto, né? Então, o tensor naquele ponto, multiplicado pelo vetor normal naquele ponto, vai dar o vetor tensão. Então, a relação entre vetor tensão e tensor das tensões basta multiplicar o tensor pela normal. Então, o tensor, ele dá conta, né, da situação em qualquer sistema de coordenada, certo? E o vetor tensão, ele vai dar conta da situação em cima do ponto, ou seja, na direção do vetor normal. Então, essa é a conclusão que nós tiramos. Nós definimos o tensor das tensões, nós definimos normal, né? Primeiro nós definimos normal, depois tensor de tensões e vetor tensão. Nós verificamos as componentes do tensor das tensões nas 3 coordenadas, retangular, cilíndrica e esférica. Nós verificamos a componente do vetor tensão nas coordenadas locais e relacionamos todos eles por uma única equação. Então, por exemplo, a direção x, né, se uma tensão está aplicada numa face x, então quem que é a normal? Nx. É 1 na direção x, 0y, 0z. Se for na face y, é 0 na direção x, 1 na y, 1 na z. Se for na face z, é 0 na x, 0 na y, 1 na z. Como a gente tem sempre o seguinte, quando a gente multiplica um tensor por um vetor, né, você obtém um outro vetor. Então, a regra é sempre essa, uma matriz de ordem n por um vetor de ordem r, dá n menos e. Então, como o tensor é de ordem 2, o vetor é de ordem 1, então 2 menos 1 dá 1. Tá? Vamos ver lá. Como que são as componentes do vetor das tensões? Então, se eu pegar e fizer um corte e olhar o vetor tensão naquele corte, vai ter a direção normal e 2 direções tangenciais. Né? No corte complementar, vai ter uma direção contrária, menos normal, menos tangencial 1, menos t, né? S1 e S2. Essas superfícies são complementares. Né? Você juntando uma com a outra, você tem um ponto neutro, né? Então, vamos ver lá. Então, pensando, novamente, lembrando que ΔFN por dA é a componente normal do vetor tensão, e ΔFCdA, que pode ser 1 ou 2, que são duas, é a componente tangencial do vetor tensão. E lembrando que a derivada, né, o limite de ΔF é uma derivada, então nós vamos ter que o vetor tensão é sigma NN na direção N, tal S1 na direção S1, tal S2 na direção S2. Então, aí, uma representação do vetor tensão, em qualquer ponto local de uma superfície. Agora, uma outra maneira de você ver a relação entre vetor tensão e o tensor das tensões é o seguinte. Pegue o vetor tensão na definição que ele tem. ΔF por dA. ΔA por DF dA. Aí faça o seguinte. Faça uma regra da cadeia. Ao invés de derivar em A, derive em relação ao vetor A. Então fica DF vetor dA. E o dA pelo módulo dA. Lembrando que é uma regra da cadeia, né? Então dA com dA cancela e volta à definição anterior.
Então, esse pedaço que aparece aqui da regra da cadeia é o vetor normal. E esse pedaço aqui, dF, dA, é o que nós definimos inicialmente como tensor das tensões. Então, o vetor tensão é o tensor das tensões vezes a normal. É outra maneira de ver a mesma relação. Tá? Aí aqui a gente coloca em linguagem resumida de índice J, né? Onde cada componente I vai x, y, z, r, rho, θ, φ, assim por diante, e define aí de forma genérica, né? TI, sigma JI, NI, NJ, né? Que é a mesma operação que tem aqui. Isso é só uma mudança de notação. E aqui, por exemplo, ó, componentes T1, T2, T3 é sigma 1, né? Toda essa matriz vezes N1 aqui, essa linha por essa coluna, vai dar o T1, essa linha por essa coluna vai dar o T2, essa linha por essa coluna vai dar o T3. Aqui são observações, não vou me ater a elas, né? Só mostrando a decomposição das componentes, cada uma das componentes. A coisa mais importante aqui para a gente ver é o seguinte: se você tiver o vetor tensão e a componente normal, você calcula a componente tangencial usando essa equação aqui. Você pega o quadrado das componentes e subtrai do quadrado da componente normal e você tem, né, o quadrado da componente tangencial. Tá certo? Que vai formar sempre um ângulo, né, entre a componente normal e a tangencial, né, tem uma resultante que é o vetor tensão. Aqui, ó. A componente normal é a tangencial, né, e a resultante. Tá. Bom, ou dessa forma aqui, né, como você vira, né, raiz quadrada do módulo ao quadrado menos a componente normal ao quadrado, e assim por diante. Então, aqui nós temos agora, resumindo, né, algumas relações importantes. Sigma é dF dA, T é dF dA módulo, T é sigma N, né, e essa relação agora, tensão normal é módulo ao quadrado de T menos sigma N ao quadrado. Então, nós temos essas relações que são importantes agora para a gente, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos procurar olhar cada componente em particular, né? O T1, o T2 e o T3. Para isso, nós vamos fazer um corte, um corpo de uma geometria qualquer, num plano, certo? E1 é 2, aliás, E3 é 2, né? Com uma normal E1. Então, aqui, por exemplo, poderia ser o plano XZ, o ZX, não, ZY, o YZ, e a normal está na direção X. Nós teríamos essas componentes, sigma 1 na direção E1, τ1, 2 na direção E2, τ1, 3 na direção E3. Então, para o vetor, a componente T1, nós temos as componentes sigma 1, τ1, 2, τ1, 3. Se eu fizer um corte no outro plano, a componente T2 do meu vetor tensão vai ter τ2, 1, sigma 2, 2, τ2, 3. E se eu fizer um terceiro corte na outra direção, a componente vai ser τ3, 1, τ3, 2, sigma 3, 3. De tal forma que se eu juntar as três direções, né, eu vou ter o tensor das tensões como sendo a componente, conjunto das componentes do vetor T1, né, da componente T1, T2 e T3. Tá certo? Então, essa aqui, essas três de cima aqui, sigma 1, τ1, 2, τ1, 3, é para a componente N1, τ2, 1, τ2, 2, τ2, 3 para a componente N2, τ3, 1, τ3, 2, τ3, 3 para a componente N3.
Uma outra maneira de ver. Juntando todo mundo ao mesmo tempo, ó, o P1 está aqui, é uma força oblíqua, ela está sendo decomposta em uma normal e duas tangenciais, o T2 está aqui, está sendo decomposta em uma normal e duas tangenciais, e o T3 está aqui, normal e tangencial. Então, o que acontecia? Até agora, nós tínhamos visto o vetor, o tensor das tensões com essa figurinha, sem o aparecimento do vetor tensão, apenas o cubo. Olha lá, vamos voltar lá. Isso que eu falei, preste atenção, e agora os detalhes são importantes. São detalhes que, se você perder a análise, você não vai entender mais. Olha lá. Antes, nós víamos o tensor das tensões com as suas três componentes, né? Em cada face, uma normal, duas tangenciais, mas não aparecia a direção do vetor tensão. Estava aqui escondidinha, mas não tinha sido enumerada. Tá? Agora, como nós fizemos definição para as várias geometrias, o tensor das tensões para várias geometrias, e definimos o vetor tensão localmente, que pode envolver qualquer uma dessas geometrias anteriores aqui, então esse vetor tensão pode envolver qualquer uma delas, e nós encontramos a relação, as componentes dele, né? Que é a relação entre ele e o tensor das tensões, né? Tá aqui, ó. E é sigma e Jn, né? Que é a matriz vezes o vetor normal, né? Nós descobrimos que ele tem uma componente normal e duas tangenciais. Fizemos isso, né? Para todas as faces, né? Para todos os cortes, encontramos agora uma interpretação geométrica do tensor das tensões junto com o vetor tensão, né? Configurado aqui nesse desenho. Então, para eu transformar, né, esse tensor das tensões num único vetor força, o tensor vetor tensão, basta eu multiplicar essa matriz, né, de componentes aqui pela direção normal do meu ponto. Então, isso aqui se torna uma coisa genérica, né, global, que vai mudando de ponto a ponto os valores desse tensor dentro do corpo, e à medida que eu tiver que descobrir qual é o vetor tensão no ponto, eu multiplico o tensor pela normal naquele ponto. Então, aqui é uma representação dos dois ao mesmo tempo. Aqui mostra que esse tensor é simétrico, porque o corpo está em equilíbrio, e assim por diante. Mais uma vez, olha lá. Vamos fazer a conclusão agora dessa parte da aula. Então, objetivamente, o que nós temos? Um tensor das tensões genérico, que vai servir para qualquer corpo, qualquer sistema de coordenadas, vai ser multiplicado por um vetor normal, né, que vai obter como resultado um vetor tensão. No caso retangular, a direção da normal para esse bloco aqui retangular é E1, E2, E3. Então, você tem uma matriz 3 por 1, um vetor 1 por 3, dá um vetor Opa, aqui tem uma coisa errada. 3 por 3, não é 3 por 1. Aqui tem alguma coisa, mas é mais outro erro aqui. É 3 por 3 vezes 3 por 1, dando uma 3 por 1. Deixa eu consertar isso. 3 por... Depois já vai aparecer, quando eu postar isso lá, já vai aparecer corrigido, tá? É bom que eu já estou com a apostila aqui, tem vezes que eu perdi a correção. 3 por 1. Eu já estou corrigindo na apostila lá.
Quando ela aparecer lá na aula, que eu fizer o PDF novamente, vai aparecer correto, tá? Então é o seguinte. A pergunta que vem agora é o seguinte, olha lá. A gente já sabe que a gente se refere a normal, né? E a direção da força e a direção da superfície, o índice, né? Então, o primeiro subsídio refere-se a normal, quando denota a face sobre a qual atua. O segundo subsídio corresponde à direção na qual a tensão atua. Então, tem sempre a direção da força e a direção da área, né? Mas a pergunta que vem é o seguinte. Peraí. Peraí. Detalhes aqui, eu quero ir direto no assunto. Bom, vou fazer a pergunta lá em cima da figura, depois eu vou para frente. Pergunta que surge é o seguinte, olhando para essa figura aqui, será que eu consigo colocar um sistema de coordenadas de tal forma que essa matriz aqui apareça apenas as direções principais, sem forças cisalhantes? Será que é possível? A resposta é sim, é possível. O que significa matematicamente? Diagonalizar a matriz, pegar essa matriz, tornar ela diagonal. E fisicamente, encontrar as direções principais que estão atuando no corpo. Então, desse ponto de vista, quando a gente pensa em criar um novo sistema de coordenadas, né, faça essa mudança, que tem um monte de conteúdos que é só propriedades, né, são provas de propriedades, de simetria e tal, eu vou pular isso aqui. Vou fazer o seguinte, olha lá. Vamos pensar em linhas de força. Então, se eu tiver um corpo sendo tensionado, ele vai ter linhas de força, vão se desviar de cantos e de buracos, né? E a direção dessas linhas de força vai mudar. Tá? Agora, se eu orientar o corpo, o elemento de volume, nas direções principais do corpo, a minha matriz, ela pode aparecer com todos os componentes. Mas vai existir um sistema especial de coordenadas em que eu oriento o meu elemento de volume e aparece só os elementos diagonal. Por exemplo, olha só. Então, a ideia é o seguinte. Quando o meu elemento está nas direções principais do corpo, a minha matriz, ela é diagonal. Quando ele está virado para uma direção qualquer das linhas, a minha matriz é cheia. Então, como esse corpo que está mostrado aqui está mudando as direções das suas linhas, então, essa minha representação de um tensor das tensões para o ponto, ele deveria acompanhar a orientação das linhas. Se esse tensor acompanhar as direções das linhas, ele vai ser sempre diagonal. O que eu preciso fazer é só orientando ele conforme a posição, do que eu usar um único tensor para qualquer situação, certo? Por quê? Porque se eu usar um único tensor para qualquer situação, vai ter hora que a minha matriz é diagonal, porque ela está batendo com as linhas principais do corpo. Mas tem hora que eu vou manter essa posição em cima dessas linhas aqui, ó, desse canto aqui, e as linhas vão estar cruzando o meu elemento de volume. Então, quando as linhas estiver cruzando o meu elemento de volume, obliquamente, vamos dizer assim, não paralelamente, a matriz vai ser cheia, certo?
Então, significa que aquela orientação para o meu sistema de coordenadas apresenta tensões cisalhantes e tensões normais. Então, é sempre possível escolher um sistema de coordenadas que acompanha as direções da linha de força. E isso simplifica por quê? Porque se eu tenho um tensor das tensões que é diagonal, a solução dele é mais simples, né? Você sabe que uma matriz diagonal, para você resolver o sistema de coordenadas, é só passar a operação inversa para o outro lado, se está multiplicando, divide, e você tem o resultado. Mas, se você tiver uma matriz cheia, aqui, você quiser resolver o seu problema, vamos voltar aqui numa matriz cheia. Aqui. Se você tiver uma matriz cheia e quiser resolver o seu problema, você tem que calcular a matriz inversa, o determinante. Então, a conta é muito mais complicada. Então, compensa, né, você transformar uma matriz cheia em uma matriz diagonal. Aqui. Vai acompanhar essas linhas de força. Tá? Vai acompanhar essas linhas de força. Vai se orientar conforme as linhas de força. Se você fizer isso, encontrar isso, você vai estar trabalhando com as tensões principais, né? A gente chama tensões principais. Bom? E isso vai facilitar as contas. Bom, o princípio de Saint-Venant já foi dado, né? Então, a próxima aula, né, nós vamos estudar essa situação onde nós vamos procurar, né, a situação de orientar o nosso tensor das tensões de uma forma em que elimine, certo, as tensões tangenciais e todas as tensões sejam normais. Tá bom? É como se fosse um tipo de rotação. Tá? Então, aqui eu vou encerrar a aula aqui, né? E a gente continua na próxima aula para ver essa situação que nós vimos. Então, fazendo um resumo rápido, né? A gente não perder a sequência. O que nós vimos? Nós vimos que existem grandezas de volume e grandezas de superfície, né? Nós definimos força por área, tensão como sendo força por área, e tensão como sendo energia por volume. Tensão como força por área, ou tensão como energia por volume. Tudo bem. Nós definimos as forças entre externas e internas, superficiais e de volume. Falamos que as forças se comunicam de volume para a superfície, ou de internas para externas, né? Nós citamos exemplos de força de volume. Nós tratamos de forças de superfície em função da área, né? Definimos vetor normal. Definimos quantidades locais e globais em volume e em superfície. Definimos o tensor das tensões como sendo força por área, portanto, uma condição de superfície. Definimos esse tensor, né, de forma bem geral, independente de qualquer sistema de coordenadas, não depende aqui do sistema de coordenadas. Aí fizemos para coordenadas cartesianas, encontramos qual a forma do elemento de volume para coordenadas cartesianas, fizemos para coordenadas cilíndricas, encontrando a forma do elemento de volume, coordenadas cilíndricas, e fizemos para coordenadas esféricas. Depois, nós definimos o tensor das tensões, aliás, o vetor tensão de Cauchy, né, como sendo muito parecido com o tensor dF e dA, mas só que o dA aqui é módulo. Relacionamos, definimos todas as propriedades desse vetor, né?
sistemas globais e locais. Descobrimos que o tensor ele vai estar relacionado com situações globais. E depois definimos o vetor tensão num ponto que vai estar relacionado com situações globais. Locais, aliás, né? O tensor é em global e o vetor em local. Aí relacionamos um com o outro, descobrimos que quando o tensor das tensões for multiplicado pelo vetor normal no ponto, eu tenho o vetor das tensões. O tensor das tensões pelo vetor normal tem o vetor tensão. Tá? Às vezes confunde, né? Vetor tensão, tensor tensão. Até para falar é complicado. Então vamos lá. Descobrimos também que ele vai ter componente normal, todos eles vão ter componente normal e duas componentes tangenciais, né? Definimos a relação vetor-tensão como sendo tensor das tensões vetor normal, tudo bem. Recompusemos esse vetor, recompusemos as tensões, tal, tudo isso aqui. Esse aqui eu não vou me preocupar com isso, porque não é o objetivo, tá? Aqui é muita matemática. Aí dá para tirar essa relação aqui entre, ó, o módulo do vetor tensão menos a componente normal e a componente tangencial. Isso é importante. Estou parando nos pontos importantes. Aqui foi uma decomposição geral, né? E aí nós visualizamos o tensor das tensões no ponto com as componentes do vetor tensão. Certo? E aí fizemos aquela pergunta: é possível orientar o sistema de coordenadas, né? Porque veja, um é o global que está do lado de fora, o outro é um local que está em cima do volume, ou da superfície, né? Do elemento de volume, um ponto. Então nós queremos orientar ele de tal forma, né? Aqui tem um monte de propriedades, eu posso até pular isso aqui. Uma ideia foi analisar tensões, né? Estado de tensões das estruturas no plano e no espaço. Então, eu posso analisar linhas de forças. Agora eu vou fazer de uma forma em que eu oriento o meu elemento de volume, né? Não mantendo a mesma orientação, mas modificando a orientação conforme as linhas de força. Está sendo mostrado aqui. Certo? Com isso, né, eu posso diagonalizar a matriz e resolver os problemas que me interessam. Então, isso é um resumo dos conceitos que foram dados hoje, né? Eu vou tentar tirar aquela parte da apostila que eu fiquei passando rápido, né, para vocês não ficarem confusos com ela. Isso são propriedades matemáticas. Eu coloco num apêndice, né? Você olha, é o tensor simétrico, existe uma relação entre o módulo e tal, e assim por diante. Está lá, mas eu coloco, né? Vamos ver se dá certo eu colocar numa apêndice. Então, a sequência que a gente viu é essa daqui. Na próxima aula, a gente vai continuar com esses conceitos agora. Lembrando que existe uma relação entre vetor tensão e tensor das tensões, e nós vamos procurar uma orientação que favoreça mais para a gente os problemas, né, que a gente tem para resolver nos materiais. Por que é importante você orientar de uma outra forma? Porque as linhas de força vão determinar as concentrações de tensão. E nas concentrações de tensão, o material fratura, se rompe, né? Então, se você lembrar dos diagramas que a gente já fez, o ponto de quebra, quando a gente calculava lá, onde o ponto de aplicação máxima da força, o ponto de quebra, era exatamente nas concentrações de tensão. Se uma barra é homogênea, né, ela não favorece nenhum ponto, então você quebra no meio, né? Mas se você modificar a geometria e concentrar a tensão, ela vai quebrar no ponto de concentração de tensão. Então, é por isso que essa análise é importante, tá bom? Então, hoje foi só uma abordagem conceitual
todos os conceitos envolvidos. E na próxima aula a gente continua, que a gente vai tentar trabalhar com o círculo de Moore. Né? Vamos ver se deixa eu ver até onde vai isso aqui. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Não. Mais uma aula, aí vocês podem trazer o notebook e eu vou tentar desenhar o círculo de Moore junto com vocês, tá? Então vai ter mais uma aula ainda, tá? Que é essa daqui que eu estou rolando, para a gente passar para a análise do círculo de Moore. E aí eu espero que, juntando tudo isso, vocês compreendam essa análise de tensor das tensões aqui. Então, vai estar a tensão principal e tal. Vamos ver lá. Ainda tem mais uma aula, 2 aulas, talvez. Chegar no círculo de Moore. O de Moore já vai aparecer aqui. Mais 2 aulas ainda. Aí pronto. Aí depois a gente aprender a desenhar o círculo de Moore. Isso. A gente vai saber analisar qualquer estado de tensão que apresentarem para a gente. Mais 2 aulas ainda, tá bom? Eu parei aqui. Aplicação no caso de estado de plano de tensões, tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês. Qualquer dúvida, me pergunte, tá? Manda por e-mail, tenta tirar a dúvida, porque agora o assunto ele tem muito mais cálculo envolvido. Eu vou tentar tirar um pouco limpar a apostila para ficar só o essencial, tá? Para vocês não confundirem, porque se tiver outras dúvidas, esses conceitos que estão a mais serve para esclarecer. Mas como a gente tem um objetivo na aula, eu vou limpar um pouco a apostila e colocar uma apostila mais suave aí, porque tem muito detalhe ali que eu tive que pular para ser objetivo, tá bom? Então, obrigado aí por estarem presentes. E eu estou preparando o formulário daquela parte que já foi dada. Eu já fiz 8 questões, 7 a 8 questões. Falta eu pensar em mais 2, aí eu salto o formulário. Depois eu vou soltar um formulário dessa parte também, tá bom? Até mais. A aula, por enquanto, está encerrada. Alguma dúvida? Se quiserem... Obrigada pela aula, professor. De nada. É nóis. Professor, até a próxima.